TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, tudo bem? Estamos aqui no canal TVC, abrindo o jogo hoje com um convidado especial. O nome dele é Alex Arruda. Queria que saudar ele, Alex Arruda, que por estar aceitando esse convite, para falar sobre a carreira dele, falar sobre como é gestão, transição de carreira. Alex, tudo bem com você? Tudo bem, Vinícius, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí bem bacana. Isso aí, pessoal. Então, se acompanhe hoje, não perca, porque você vai ficar aqui muito extasiado com essa história e entender um pouco sobre a transição do esporte. É um esporte muito popular no nosso país. Alex, fala um pouquinho pra gente aqui da sua história, o início de tudo, como que o Alex chegou até aqui? Desde pequeno, né, aficionado, né, do futebol, né, viciado em futebol, desde pequenininho, jogando na rua, né, criado ali na Mozela. Ingressei na escolinha rápido, né, com 8 anos de idade, e o caminho foi seguindo, né, comecei a disputar as competições, até ingressar no Serrano, né, onde foi a minha base, né, pode-se dizer assim, no futebol. Minha categoria de base foi praticamente toda no Serrano. Tive uma passagem breve pelo Flamengo, né, no infantil, com 14 anos, que foi assim muito importante, né, para eu entender um pouquinho como era, né, porque eu vivia uma realidade só aqui de Petrópolis, né. Quando eu saí para o Flamengo foi que eu realmente vi o que eu precisava mudar, né, para conseguir. Então tu pegou o futebol desde a tua infância? Desde a minha infância, desde pequenininho. Eu fui pro Flamengo com 13 para 14 anos, Sim. Então, assim, desde bem cedo lutando por espaço, né? E foi ali que eu entendi a mudança que eu teria que ter, né, para poder alcançar meus objetivos. Passei um ano lá, retornei ao Serrano e cheguei ao profissional com 18 anos. Cheguei no profissional bem jovem, né? Depois tive uma passagem pelo Vasco também, na categoria sub-20, por empréstimo. Retornei ao Serrano e com 22 anos eu fui para a Europa, né? Fui para a Europa, fui para a Hungria, depois Bulgária, depois Áustria. Então, assim, foi uma carreira bem sólida. Foi árdua, né? Sim. Tive algumas lesões aí que encurtaram um pouco a carreira, poderia ter progredido um pouco mais. Você falou de Europa, né? Sair do Petrópolis, sair dessa zona que nós temos aqui, né? Nessa zona municipal, ir para o estado, né? Ter uma notoriedade, né? Bem maior por estar no estado do Rio de Janeiro, né, jogando pelo Flamengo, Vasco. Como que foi a questão da sua carreira na Europa? Como que foi lá? Como que foi esse detalhe de você sair do Brasil, sair daquele menino de Petrópolis, da Mozela e chegar na Europa? Como que foi essa sensação para você? Não, eu sempre me preparei, né, desde pequenininho, como eu falei, quando eu fui pro Flamengo, que eu retornei, eu vi que eu tinha que ter uma mudança, né? Sim. Tinha que trabalhar mais, tinha que treinar mais, tinha que me preparar melhor, né, para alcançar meu objetivo. E desde pequeno a gente sempre tem o objetivo de crescer, né? E né, eu tive uma passagem muito boa no Vasco, mas naquele momento ali o Vasco tinha uma equipe muito forte no profissional e era muito difícil alguém da base conseguir espaço. E eu coloquei na cabeça que eu tinha ali que dar um salto, né, que eu tinha que tentar buscar alguma coisa fora, porque estava começando a ficar complicado aqui no Brasil, né. E aí o Serrano fez uma excursão na época para a Hungria, para fazer uma excursão de preparação, na verdade, para a seletiva da primeira divisão que teria depois, aqui no Rio. E nessa excursão, tiveram 6 jogos amistosos lá, acabou que eu recebi uma proposta e fiquei, entendeu? Então, assim, foi uma mudança brusca, né? Porque, você falou, saí de Petrópolis para a Hungria, né? Um país que foi até da... Outro idioma, outra cultura. Foi um país que pertenceu lá à cortina de ferro, né? Que eles falavam antigamente lá, né? Sim. De União Soviética. Então, assim, país bem fechado, bem restrito. Eu não falava praticamente nada de inglês. Húngaro menos ainda, né? Que é uma língua totalmente diferente, né? Mas foi um desafio enorme na minha vida e que foi me capacitando, né? Na verdade, foi me capacitando para... E esse processo na Europa durou, assim, quanto tempo, mais ou menos? Você tem, assim, a base? 5 anos, 10 anos? Juntando ali todos os países que eu passei, eu atuei 4 anos na Europa. 4 anos na Europa. Então, Sim. assim, isso te deu uma base, uma estrutura, tanto psicológica e profissional, muito grande para fazer o que você faz hoje, né? Que você vai entrar mais na frente aí. Consegui aprender muita coisa, né? Tanto em relação não só em relação ao futebol dentro das 4 linhas ali, como de gestão, como funcionam as coisas, né? Mentalidade, né? Que a mentalidade do europeu é bem diferente da nossa, né? Sim. Línguas, né?
aprender línguas, né? Teve que aprender outro idioma para poder... Exatamente. Então, assim, foi um período de muito crescimento. A questão, assim, cultural, né, que você falou que teve que ir para outro idioma, outro país, outro idioma, mas assim, a questão coletiva, isso de alguma certa forma foi uma barreira ou você conseguiu aí, que nós brasileiros temos essa questão de se adaptar muito fácil. Isso assim pelo seu futebol, como atleta, isso foi o motivo para você ali se enquadrar bem na equipe ou você teve uma dificuldade nessa parte? Não, eu tive até bastante sorte, né? Porque o capitão da minha equipe na época lá tinha jogado no Porto. Então, falava um pouquinho do português, não era muito bom, mas assim, dava pra gente, né, se comunicar naquele início, entendeu? Então foi uma pessoa que me deu muito suporte lá no início. E aí depois, com o decorrer do tempo, a gente vai pegando, né, cara? A gente vai pegando primeiro os termos do futebol, né? Aqueles termos básicos do futebol, de vestiário, a gente começa a captar. E depois conhecendo pessoas, fazendo amizades, entendeu? A gente começa a entrosar melhor, né? Se adaptar melhor. Mas assim, eu tive muita sorte e não tive muita dificuldade nesse sentido, né? Problema de distância, de saudade da família. Naquela época a comunicação não era tão fácil, né? Hoje a gente tem Como acesso hoje à a gente internet, tem aí, né, WhatsApp, tem tudo aí, chamada de vídeo. Naquela época não tinha, né? Eu tô falando de 2000, 2001, há 20 2002, anos atrás. né? Então, assim, a questão da comunicação era muito mais difícil, muito mais complicada. Então, assim, para você se comunicar com a família, ter essa questão de... Assim, a gente sente, né, falta, né, na nossa raiz, mas você conseguiu se adaptar e ter uma carreira aí, né, de 4 anos, é uma coisa... Consegui. É bem longa, né? A gente vê atletas que vão para fora do país e retornam porque não conseguem se adaptar. Uma pergunta que fica aqui na minha cabeça agora, que talvez você em casa quer saber. Como que foi essa questão da transição, né, de jogador que foi para a Europa e voltar para ser um treinador, ser aquela pessoa que passa aquela habilidade que ele tem para os alunos, né, que são os atletas, né? Como foi essa transição? Você teve uma dificuldade? Então, eu sempre fui muito interessado nessa parte, né? Desde, ali, principalmente no Serrano, quando eu cheguei no profissional ali com 18 anos, eu sempre tive esse interesse e sempre ajudava nas escolinhas. Porque eu comecei em escolinha, então eu sempre tive esse interesse de passar um pouquinho para a criançada. Então, com 18 anos eu já tinha já participava um pouco ali desse trabalho de formação, de escolinha. E sempre tive na cabeça que quando eu terminasse a minha carreira, eu faria educação física, né, para continuar no esporte, né, no futebol. E antes de encerrar minha carreira, eu já tinha começado a fazer a faculdade. Então, assim, eu fui me preparando nesse período, entendeu? Então você não ficou parado esperando a oportunidade acontecer, né? Você foi se preparando. Exatamente, exatamente. Quando eu voltei um período para o Brasil, e eu ia ficar aqui, eu já me matriculei na faculdade, e já comecei ali um período e tal, aí depois voltei para a Europa novamente, tive uma lesão, e quando eu voltei dessa lesão, aí eu tive mais tempo ainda para dar sequência nos estudos. Então, assim, já foi ali o final de carreira de jogador com o início da preparação na Faculdade de Educação Física, entendeu? Então, o que você está acompanhando em casa aí, nosso amigo que está falando, André, olha só, ele foi para fora do país, né, como jogador, teve uma carreira, ele fez essa transição, o jogador para treinador. Você que está chegando agora para entender o que está acontecendo aqui, nós estamos aqui com um atleta, agora um gestor de futebol, onde ele passa todas essas informações para os atletas deles ali, os alunos, e ele está falando sobre essa transição. Ele não ficou parado ali esperando acontecer, ele ficou esperando nenhum padrinho. Ele começou a estudar mesmo trabalhando, né? Então, assim, essa questão de estudar e trabalhar... Porque tem muita gente que às vezes, né, a carreira de futebol ela é curta, né? Ela é muito curta, a carreira de jogador de futebol, ela é muito curta. E tem vários percalços no caminho, né? Como eu tive, lesão, que aí às vezes te atrapalha para fazer um bom contrato, entendeu? Então, assim, se você não se preparar, não, vou jogar e depois que eu terminar a carreira eu vejo o que eu faço da minha vida. Não. Então isso é muito complicado. Até porque para se tornar um jogador de futebol profissional, de alto rendimento, de conseguir bons contratos, isso é muito difícil. Eu falo muito a verdade lá no clube, sabe? Desde os pequenininhos até... Então o Alex Arruda, ele passa essa questão... Eu passo a realidade. A mentalidade... Eu passo a realidade. Do que realmente acontece. A gente incentiva todos a conseguirem dar espaço para ser um atleta profissional, mas a gente também orienta que o funil ele vai diminuindo, ele vai apertando, entendeu? Então, não é porque não vai ser jogador de futebol que não vai ser um grande profissional em outra área, entendeu? Então a gente sempre procura orientar nesse sentido. Alex, como que você vê hoje, você 20 anos atrás, né, teve essa oportunidade de ir para o Flamengo, Vasco, foi. Como que você vê hoje a questão dos atletas aqui na cidade de Petrópolis?
tem essa dificuldade ainda ou tem, depois de 20 anos, aumentou essa facilidade? Como que hoje um atleta ele fala assim, ó, eu tenho um filho, você viu que seu filho se destaca lá onde você trabalha, né, no Veracruz lá, a possibilidade de ser aluno progredindo? Sim. Ou Então, não? a concorrência é muito grande, como eu falei, a concorrência é muito grande. Porém, os meios hoje de comunicação facilitam tudo. Sim, hoje Né? a internet ajuda Hoje muito. um garoto de 11 anos termina um campeonato, tem vários vídeos, consegue editar um vídeo de melhores momentos, a gente consegue enviar para clubes, a gente consegue enviar para agentes de futebol. Então, assim, essa comunicação está facilitando muito, né, as transferências de jogadores para os clubes, entendeu? Então, assim, o caminho, nesse sentido, está um pouco mais fácil. Ficou mais fácil esse Nesse caminho. sentido, está um pouco mais fácil. Porém, a concorrência é muito grande. Temos A uns atletas concorrência- bons aqui na tem cidade. Tem muita gente. Né? Todo mundo quer jogar futebol, a verdade é essa. Né? O Brasil, apesar dos resultados recentes não serem muito bons, o Brasil é conhecido como país do futebol, né? Então, Assim, ultimamente eu acompanhei uma transferência do Neymar, né? A transferência que um valor astronômico, né? esses Assim, são, que a gente fala que são os fora da curva. fora da curva, São os né? fora Então, da assim, curva. os meninos hoje, eles olham o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, ele vê essas referências mundiais, o Gabigol no Flamengo, e outros atletas que tem nos outros clubes aí, e a intenção, a primeira coisa que fala, você quer que eu sei que eu sou jogador de futebol. E quando o aluno chega lá com vocês, com essa mentalidade, vocês fazem algum trabalho, porque a realidade é outra, né? Exatamente. Que tem um trabalho árduo, porque não é só o talento, né? O Fábio Exatamente. fala muito, né? É. Tem a questão da disciplina. Exatamente. E como que é essa questão de trabalhar o mindset dessa garotada? Exatamente. Como eu falei, a gente lá trabalha muito assim, com a verdade. Porque tem muita gente que às vezes fica iludindo o atleta. Não, vem pra cá, você vai ser o Neymar, o próximo Neymar. Sim. Nós vamos te levar pro Flamengo, pro Vasco, pro Barcelona, entendeu? A gente lá não trabalha assim. A gente trabalha muito com a realidade, entendeu? Ensinando que existe um caminho, esse caminho é de muito trabalho, mas pode ser que ele lá na frente não dê no que ele quer. Porque todo mundo tem que almejar ser o melhor. Sim. Mas tem muito jogador que às vezes não está vamos dizer, no estrelato da fama e faz uma carreira sólida, consegue se estabilizar financeiramente, entendeu? Eu tenho vários exemplos aí de amigos que foram, por exemplo, para a Ásia, jogar em Japão, Coreia, e hoje estão estabilizados. A estrutura sólida, né? Não apareceram assim para a mídia, né? Não foram as grandes estrelas mundiais, como o Neymar Cristiano Ronaldo mas estão muito estabilizados financeiramente, entendeu? Então, assim, a gente tem que mostrar o caminho. A carreira de futebol não é só aquela do estrelato. Ela tem uma carreira também que dá para você Exatamente. levar de forma sólida, né? Exatamente. Aqui em Petrópolis, qual outros talentos além do nosso amigo Alex que está aqui? É um prazer, pessoal que está chegando em casa agora. Está aqui com o Alex Arruda. Ele está contando a história dele. Transição de jogador de futebol para gestor, né? De um grande clube que ele vai falar aqui, o clube que ele trabalha. Como que aqui na cidade de Petrópolis tem outros talentos também? Você conhece alguém? Pessoas que jogaram fora e tem voltaram? tem muita gente. Né? Da minha época, eu fui para a Hungria, o Luiz Carlos também foi para a Bulgária, o Kevin Kurani, né, foi o nome assim que a gente pode falar mais. Jogou na Alemanha, né? Seleção alemã e tudo. Né? Os gêmeos, né, que estão jogando até hoje, o Fábio e o Rafael, Sim. né, um no Botafogo e um no Grêmio. Grandes atletas, Entendeu? né? Aí tem o Gabriel Peck, que está no Vasco, né? O Luiz Henrique está lá na Espanha agora. Então, assim, tem muito talento, tem muito talento. Você poderia falar pra gente o clube que você trabalha, como que funciona um pouco lá, a questão dessa gestão? E até para você estar em casa, ter um filho e tá vendo aqui a história dele, que a gente fala, né? Esse é um sonho do brasileiro, a gente sonho do garoto, né? Ser jogador de futebol. Só que eles trabalham com uma estrutura, assim, realista, não é uma coisa que vai te vender, uma coisa metafórica, que não fala na sala de aula. Não, é uma coisa que realmente funciona, né? A gente fala sobre muito isso. Eu tenho um dom, meu filho é muito bom, mas assim, será que ele vai suportar a disciplina? Conversando com o amigo André aqui, como faço análise das pessoas, mentalidade super aberta, né? Passou por dificuldades e foi progredindo. Como que é? Fala do clube que você trabalha, como que funciona lá toda essa estrutura. Então, a gente faz um trabalho no Veracruz já há um bom tempo, né? Era muito focado na parte social, em categorias de base, mas de 2 anos para cá a gente conseguiu dar um salto enorme, né? A gente conseguiu profissionalizar o clube. Né? Já disputamos a Série C de profissionais do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Ano passado e esse ano. Com 100% dos atletas sendo de Petrópolis, né? Dando realmente oportunidade para quem é da base, para o pessoal de Petrópolis. Tanto jogadores como comissão técnica, né? E a gente vem assim, crescendo muito, né? Pezinho no chão, muita humildade, muito trabalho. Como eu falei, sem prometer coisas absurdas, né? Nada absurdo, a gente promete trabalho. Trabalho e oportunidade para quem quer. Para quem quer. Porque tem muita gente que diz, eu sonho em ser jogador, mas
não quer, entendeu? Não quer estar ali no dia a dia do trabalho, acha que é um pouquinho melhor tecnicamente do que o outro, que não precisa se dedicar, Sim. entendeu? E com a gente não tem essa não, entendeu? Todo mundo tem quer que trabalhar. quer o gelo, né? É. Na forminha, mas não quer encher a forminha de Não, gelo. tem que trabalhar, tem que trabalhar. E como você encontra esse atleta, né, que a gente fala que é de mais mentalidade fechada, com eu sou só talentoso, sou habilidoso, sou o melhor da equipe. Quando você encontra esse atleta, assim, a questão da gestão de vocês anulam esse atleta ou fazem um trabalho de mudança de pensamento desse atleta? Que é uma parte Não, psicológica, né? Não, a gente sempre tenta, principalmente quando tem muito garoto que já começou com a gente desde pequenininho, então esse aí já está bem, Sim, já sabe bem o que a gente pensa e o que a gente quer. E de 2 anos para cá, com esse nosso crescimento, começamos a atrair outros atletas, né? Alguns desses atletas vêm com a cabeça um pouco diferente. E a gente vai, aos poucos, tentando moldar, né, para que eles entendam a nossa metodologia, a nossa forma de trabalhar. O que a gente está querendo fazer é colocar ele num caminho melhor. Correto. Melhor. A gente quer que o jogador vá para frente, entendeu? A gente fica falando lá, pô, mas vocês querem segurar o jogador no Veracruz? Não. A nossa ideia não é ficar segurando o jogador no Veracruz. A gente quer promover os atletas. Entendeu? Então, alguns atletas já se transferiram para clubes um pouco maiores, né, para estrutura um pouco maiores que a nossa. Alguns outros já foram em avaliações, não deram certo por algum detalhe que está faltando, retornam para a gente trabalha em cima disso. A gente sempre tem um feedback do que está acontecendo, né? Por exemplo, um atleta foi para o Vasco, fez avaliação no Vasco, não passou naquele momento. O pessoal lá, o staff do Vasco, retorna pra gente, olha, tá faltando isso, dá um feedback. e a gente trabalha em cima Consegue disso. lapidar Né? em cima disso. Isso é exatamente. Pedir até o nosso diretor Lucas aí para poder passar algumas imagens, né? O Alex passou pra gente algumas imagens, assim, para você acompanhar aí. E pedir também para seguir nas redes sociais, se quiser falar sobre as suas redes sociais aí, do seu trabalho. @AlexArruda78, né, 78, numeral, no Instagram, que a gente tá sempre compartilhando lá tudo que acontece no Veracruz. Você tá aí assistindo aqui, acompanha lá nas redes sociais e aproveita para seguir aqui, né, esse trabalho lindo que é feito. Pessoal, esse é um trabalho, ele tá mostrando aqui as imagens para você ver aqui a garotada. Esse é um trabalho da comunidade que a gente apoia, né? Essa é a nossa equipe profissional. Esse menino tem 17 anos, está de frente, tem 17 anos, já joga no profissional. A equipe aí do Veracruz. Aí, pessoal, olha aí que trabalho bonito, né? Ele falou que tem a parte social, tem a parte profissional. E a gente tenta sempre agregar, né? A gente tenta sempre... Essa equipe aí agora... É a equipe profissional, que terminou o campeonato no mês de junho. 100% atletas de Petrópolis, todos os atletas de Petrópolis, então, oportunizando realmente, né, isso é muito a importante. prata da casa, os valores da casa. Muito importante, porque a gente vê muito garoto, muito atleta bom na cidade, mas não tem essa oportunidade. Você está acompanhando aí, segue nas redes sociais, que nem ele falou, para você acompanhar e seguir aí. E se você tem algum interesse, vamos lá, o pai está em casa agora, Alex, e ele viu e tem interesse disso. Como que ele faz para entrar em contato com vocês? Como que é só chegar lá? Você poderia passar a ter uma pré-seleção? Como que funciona? No momento a gente até teve que fechar as avaliações, né, porque as competições já começaram e a gente não pode mais inscrever atleta, então assim, no momento a gente não está mais fazendo avaliação. Nós temos uma escolinha de iniciação, né, de 5 a 10 anos, né, que funciona no campo de grama sintética, que é um campinho menor, né, para a criança ter mais contato com a bola, né, porque às vezes você pega uma criança muito pequenininha e bota no campo grande, a criança quase não toca na bola, né? E aí ela acaba que não fica desestimulada, né? Traz uma frustração para ela, né? Não é. Tá acostumada a ter contato com a bola. Ela quer ter a bola, quer ter a bola. Então, isso. A gente tem uma escola de iniciação de 5 a 10 anos, que é no campinho menor, né, onde a criança está o tempo inteiro com contato com a bola, mas é um trabalho assim bem lúdico, sem muita cobrança, sabe? E aí quando a gente percebe que essa criança já tem uma certa habilidade, que já está tendo um certo entendimento do jogo, a gente puxa ela para a primeira categoria do futebol de campo, que é o Sub-11. Sub-11. Que é o Sub-11, que a gente já está jogando no campeonato estadual também, né? Sub-11 e Sub-12. Então, no momento, essas equipes de competição estão fechadas para avaliação, porque já começaram os campeonatos, então, a gente não adianta agora... Então, o pai ou você segura um pouco aí. Segura um pouco, porque na virada do ano, de dezembro para janeiro ali, a gente anuncia as avaliações para o próximo ano, né? Então assim, ele acabou de falar aqui. Segura um pouquinho aí, sem empolgação, seu filho é um atleta, ele vai aguardar mais um pouquinho. Pode acompanhar, né? Pode ir nos nossos jogos, acompanhar, ver como é o trabalho, né? Para no final do ano, quando a gente abrir as avaliações, quem tiver interesse, né, poder fazer uma avaliação e, quem sabe, vestir a camisa do Veracruz. A questão agora, eu vou entrar antes do nosso break aqui, nosso intervalo, eu queria perguntar a você. Sobre hoje, futebol feminino, a gente viu a seleção da Espanha, eu vi uma Copa do Mundo com uma estrutura muito boa, né? A nossa seleção, ela foi lá, brigou, mas
Nós vimos seleções que têm já um patrocínio, tem uma estrutura cultural lá no país, jogando profissionalmente muito bem. O que você acha sobre o futebol feminino e como que está a questão assim, lá no Veracruz tem essa intenção, tem já o futebol feminino? O que você acha sobre isso? Ainda não temos o futsal feminino. Ano passado nós disputamos o campeonato de futsal, né? Mas foi uma parceria com o Serrano, que o Serrano tinha muitas atletas e acabou que algumas representaram o Veracruz. Que legal, muito bom essa parceria aí, representando Petrópolis, né? Exatamente, até para o campeonato ficar legal, com mais equipes. Mas assim, nós não temos ainda. Mas é lógico que é projeto futuro, né? Eu vejo assim, o futebol feminino ainda tem muita dificuldade, não adianta a gente querer ficar comparando com o masculino, que ainda tem muitos degraus para subir, tem muitos degraus para subir, mas precisa ser incentivado, como qualquer outro esporte, né? A gente, por exemplo, lá no Veracruz a gente já tem parcerias, né, para ter já temos o vôlei feminino, o vôlei masculino, tudo em parceria com outras equipes, né? Para a gente poder também estimular outros esportes dentro do clube, né? Tem uma equipe de futebol de mesa, né? Muito bom. Então, assim, a gente tem a intenção de crescer, de formar a equipe femininas, mas, assim, é um projeto futuro porque demanda investimentos, né? Então, assim, por enquanto, o nosso investimento é pouco, a gente tem poucos patrocinadores ainda e é tudo muito caro. Infelizmente, é tudo muito caro, Sim. entendeu? Então, assim, fica aqui até uma crítica, né? A Federação do Futebol do Rio de Janeiro, a CBF, porque olham muito lá para a elite, né? Esquecem aqui quem está embaixo, né? Que é a base. E nós temos vários talentos também, né? No lado feminino, que poderia ser aproveitado, que né, eu tive na Copa do Mundo, vi uma diferença muito grande das atletas dos outros clubes para as atletas em outros países, por causa essa questão do incentivo que você falou, do investimento, né? Então a gente vê muito isso e é muito legal ver essa questão da união de vocês com o Serrano para trazer... A gente está sempre fazendo parceria, cara. É muito importante isso. Muito bom. Pessoal, a gente vai entrar agora no intervalo, nós voltamos daqui a pouco, continuando aqui com o nosso assunto que está muito legal, falando aqui isso com o Alex Arruda, gestor de futebol, atleta, e falando, e tudo que eu estou pegando aqui, que eu estou entendendo aqui, principal, gente, mentalidade. Não adianta você só ter o dom, é importante você manter a disciplina. Então até o próximo bloco aí, pessoal. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Tudo bem com você? Uma excelente tarde, noite, manhã, o horário que você está vendo esse programa. Estamos aqui, abrindo o jogo com o Alex Arruda, fez a transição de carreira. Ele era jogador de futebol, agora gestor do Veracruz, falando aqui sobre como é essa questão de mudança, falando sobre a estrutura do esporte em Petrópolis, como que é o clube dele. Então, assim, o assunto está muito interessante. Se você não acompanhou o primeiro bloco, assista. Eu peço para você voltar aí o vídeo e continuar assistindo desde o início, porque tem partes muito importantes. Vocês sabem que eu trabalho, né, com a questão de comportamento, então a gente vê aqui muito da conversa que está acontecendo aqui, que tudo que eu estou pegando aqui e analisando, ele trabalha com o comportamento do profissional, com a mentalidade. Eu vou até entrar nesse bloco agora perguntando a ele. Hoje eu trabalho como instrutor comportamental, sou professor, então dou consultoria em algumas empresas e eu vejo muito isso. De 10 funcionários, 9 são demitidos por causa do comportamento. Queria entrar nesse bloco falando sobre isso. O que você, como atleta, como gestor hoje, isso pesa também na parte do futebol? Porque assim, o comportamento ele pode muito abrir portas, mas também como ele pode fechar muitas portas. Muito. Queria saber de você como essa questão do comportamento. Não tem jeito, isso aí é fundamental, porque é aquela velha história, né? Uma laranja podre na cesta estraga todas as laranjas. Então, infelizmente isso acontece, né?
como fala, não adianta ter só o dom. Realmente ele tem que ter uma cabeça boa, tem que saber trabalhar em grupo, entender que o atleta tem que entender que ele é parte de um todo. Sim. Né? Ele não é maior do que o grupo, ele não é maior do que o clube, É uma ele não é um conjunto. Se esse conjunto não funcionar coletivamente, individualmente, todo mundo vai rala abaixo, Sim. entendeu? Então o coletivo precisa funcionar bem, né, para potencializar individualmente cada um, entendeu? Então tem que ter isso muito, muito nítido num trabalho em coletivo, né? É muito legal você estar falando. Se quer jogar individualmente, vai jogar tênis. Futebol, infelizmente, não... E mesmo assim, ele precisa ouvir o técnico, o coach, que nem você. E ele precisa de pessoas como você para estar ali orientando. Se ele não tem nem essa questão... Por exemplo, do ano passado para esse ano, na equipe profissional, alguns atletas não continuaram por esse problema. O comportamento. Porque, tecnicamente, bons jogadores, entendeu? Com potencial enorme, mas não conseguem entender... a dinâmica do grupo. A dinâmica do grupo, a mentalidade, o que a gente precisa para evoluir, entendeu? A gente fala muito sobre isso, sobre que existe o hard skills e soft skills. Hard skills é só uma habilidade técnica, ele é muito bom tecnicamente, tem habilidade técnica, evolui muito rápido, mas o soft skill, que são as habilidades socioemocionais, entender o grupo, ter empatia, ele não tem nenhuma. Então ele acaba fazendo aqui ter um comportamento negativo, sendo de uma forma excluído pela equipe, não por causa da equipe, mas por causa do comportamento dele. Exato. E nessa questão de comportamento, vai em tudo, hoje a gente vive no país, né, se você botar em casa e pesquisar, mais ansioso do mundo, nos países mais ansiosos do mundo. Como que é, Alex, lidar com o atleta hoje, lidar com a ansiedade do atleta? Porque a gente vive hoje numa sociedade que é muito rápida. Se eu pegar esse telefone aqui e olhar o WhatsApp, até a nossa mensagem está acelerada 2 vezes, né? Como que vocês lidam com essa questão da ansiedade em equipe? É tentar passar para eles o processo, né? Que não adianta. Para tudo na vida existe um processo, né? Para tudo. Se você quer comprar uma casa, você tem que trabalhar, se estruturar, se organizar para comprar uma casa. Longo prazo, né? Ou então um caso da sorte, né? Ganhando uma Mega Sena aí, né? Aí é um caso da sorte, é um acaso, né? Vamos fazer, é um acaso. Mas para você construir o teu sonho, existe um processo, né? Existe um processo. E a gente tenta passar para o atleta isso. Não adianta você, eu costumo dizer, é mentira você falar que um atleta vai sair do Veracruz hoje e vai ser titular do Vasco amanhã. É um processo. É mentira. Tem uma estrada, tem um caminho, né, para ele percorrer, entendeu? Então assim, faça um bom trabalho aqui, depois você dá um outro salto, entendeu? Eu tenho um exemplo de um atleta nosso que foi pro Vasco e está lá ralando para buscar o espaço dele. Não chegou lá já como titular jogando. Entendeu? Então, assim, existe um processo. E tem que suportar esse processo. Quem não suportar, vai voltar para a estaca que estava anteriormente. Ou vai desistir por frustração. Entendeu? Então por isso que eu falo, essa questão socioemocional, a questão do desenvolvimento dele emocional, que é o soft skills, tem que estar bem ali, bem equilibrado o emocional, a gestão da emoção desse atleta. Porque ele vai passar por um processo que ele vai ouvir mais não do que sim. E eu aprendi isso desde cedo, porque quando eu fui novinho pro Flamengo, pô, tu imagina a empolgação, né? Sim. Você sai do Serrano pro Flamengo, porra. Você fica maluco, né? É o teu time de coração, você dá aquele salto. Flamengo, né? Flamenguista pô, também. Eu lembro até hoje que o primeiro jogo meu foi no Campeonato Sul-Americano contra o Racing da Argentina, pô, fiz os 3 jogos fazendo gol. Então assim, cara, aí você fica um ano ali ralando e tal, joga, não joga, e de repente você é liberado. Ah, você tá dispensado. Pô, eu cheguei em casa com meus pais, pô, fui dispensado, o que eu faço agora? Sabe qual foi a resposta do meu pai? Você vai bater lá na porta do Serrano e vai pedir para voltar. Aí eu, vou voltar pro Serrano? Meu pai falou assim, o Flamengo não te achou jogando no Serrano? Se você se você continuar fazendo um bom trabalho no Serrano, outro clube melhor vai te achar lá de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu segui trabalhando ali até ter as outras oportunidades, entendeu? Eu fui construindo novamente, com a mudança já de mentalidade, porque eu vi que eu tinha que melhorar muita coisa, e fui construindo aquilo, né, crescendo, até ter outra oportunidade. Vocês estão vendo aqui que ele está falando aqui uma coisa importante, né? Quem trabalha com vendas, normalmente acontece muito, né? Ouve não muito, ouve o dia inteiro para fazer uma venda. O que mais a gente ouve é não. E ele, como atleta, ele estava no clube de coração, jogando, fazendo gol, de repente, não, peraí. Muitos atletas parariam por ali, não dá para mim, eu não vou continuar.
eu vou tentar outra coisa, que acontece, você conhece com pessoas, eu joguei, eu fiz isso, fui professor. E esse muda, aí é uma transição de carreira forçada, porque ele não quis ali seguir um processo. E aí o que acontece com essa pessoa? Alex, ela é uma pessoa que você encontra geralmente frustrada quando você está trabalhando. Exatamente. Aquela pessoa que você vai comprar uma coisa numa loja, ela te atende mal, ela é um mau gestor, ela é um mau professor, porque ela está trabalhando ali onde ela não quer estar. Então, quando a gente suporta o processo, vem a questão da vitória. Você voltou, né, para o seu clube de origem. Sim. Daqui eu vou falar um pouco sobre isso, né? Você também trabalhou antes Sim. lá no Serrano. Como que foi um pouco dessa sua gestão, da sua passagem lá? Tem como você falar um pouco pra gente? Pô, foi muito importante, assim, me deu uma maturidade enorme, né? Para depois desenvolver esse trabalho no Veracruz, porque o Serrano estava numa fase muito difícil na época, né? 2015 foi o ano do centenário do Serrano e o Serrano não disputou o campeonato dos profissionais, né? Então aquilo ali abalou muito todo mundo, né? Que, de uma forma que emocional. gosta do Serrano, né? E aí o Dudu Monsanto, né? Que também é jornalista, me chamou, montou um projeto para a gente resgatar o Serrano. E aí nós apresentamos lá para o presidente, para o Alexandre, né, para o China, e ele abriu as portas para a gente poder reestruturar o futebol do Serrano. Isso foi em 2016, né? E a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu reorganizar o futebol do Serrano, né, com muita dificuldade, pouquíssimo apoio. A gente ralou bastante até que apareceu a empresa que hoje, né, tem a gestão lá do Serrano, que é a Interfute. Está fazendo um trabalho também muito bonito, né? Sólido, entendeu? Forte. Muito a longo sólido. prazo, né? Você vê que Então, assim, eu fiquei ali à frente do Serrano 5 anos, de 2016 a 2020. Em 2021 eu preferi me afastar, porque eu já estava 5 anos, entendeu? E como a Interfute veio com algumas ideias diferentes, pensamentos diferentes, isso é normal, né? Normal. E como eu já estava 5 anos, eu senti que eu tinha que dar um passinho para trás para eles poderem também implantar o que eles pensavam, né, de futebol. E eu já tinha, em paralelo, esse trabalho com o Veracruz, né? E aí, no final de 2021, eu consegui profissionalizar o Veracruz já para disputar em 2022. Então, assim, como eu disse, são processos. Tudo vai se encaixando, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bacana no Serrano, aprender muito. Conseguimos passar por uma empresa séria, né? Muito sólida, que está fazendo um trabalho bacana, com investimento alto, para o Serrano também conseguir subir. Porque no Serrano tem essa pressão, né, de subir para a primeira divisão, porque está muito tempo, né, fora. Eu entendo essa pressão, isso é normal. E com isso eu consegui dar um passo lá no Veracruz também, que foi importante não só para o clube, como para a cidade. Porque alguns jogadores têm dificuldade ainda de ingressar no Serrano porque não tem rodagem em futebol profissional, entendeu? Então tem muito essa questão de não aguentar a pressão de repente jogar no Serrano, porque a pressão é grande. É alta. Então no Veracruz não tem tanta pressão por ser divisão mais baixa, o nível um pouquinho mais abaixo. Então a gente está conseguindo dar rodagem para esses jogadores de Petrópolis ali no Veracruz e depois fazer uma ponte para o Serrano. Tanto é que esse ano o Serrano já pegou o Gabriel Feliciano, né, que foi o nosso camisa 10, 2 temporadas aí. E já está vestindo a camisa do Serrano esse ano, né? Terminou o nosso campeonato, foi pro Serrano. Pra casa, tá? Pra jogar no Serrano. Então, isso aí, pra gente, assim, eu sempre falei, desde o início, quando eu profissionalizei o Veracruz, eu sempre falei, o próximo passo de quem joga no Veracruz, a preferência é o Serrano. É o Serrano. E graças a Deus, esse ano já o Gabriel Feliciano foi, e espero que seja o primeiro de muitos. Então, você saiu de uma estrutura para plantar semente ali, para fazer o quê? Em outro clube. E é uma pergunta que talvez você em casa aí está com dificuldade vendo essa história linda, assim, uma história de reconstrução, de resiliência. O Alex agora ele vai pegar um outro clube, um clube do zero. Qual seriam os 3 passos? 3 passos que você para o cara que está em casa, aquele professor que talvez está ali de educação física, com a escolinha dele, no projeto social, está desanimado. Quais seriam os primeiros 3 passos para essa pessoa falar assim, ó, isso aqui é principal, você não pode, como fosse o fundamento, um tripé ali, para não cair? Então, primeira coisa, quando nos trabalhos que eu fiz, conhecer bem a diretoria do clube, né, porque a maioria dos clubes são clubes associativos, né, que tem lá os sócios proprietários, né, os beneméritos, então assim, tem uma política interna, então é conhecer bem essa estrutura. Entender a cultura do ambiente. Entender bem essa estrutura e saber dos interesses dessas pessoas, né? Porque a grande verdade é que, infelizmente, muita gente que se aproxima de clube é para se auto-beneficiar. Infelizmente, a verdade é essa. É mais a questão
Infelizmente, a verdade é essa, né? Benefício próprio, não benefício do próximo, né? É isso aí. Então, assim, quando eu vejo que a diretoria é uma diretoria que quer fazer o clube crescer, então A gestão isso é já me outra. interessa. Entendeu? Isso já me interessa. Então, a primeira coisa é entender isso. O segundo, entender a situação também financeira do clube. Se o clube tiver com muita dívida, todo penhorado, assim, é uma dificuldade enorme. É uma dificuldade enorme. A gente passou por isso no Serrano, né? A gestão atual do Serrano sofreu muito, né? Porque Até ajustar as contas, né? Até acertar a casa. tinha muita dívida passada, porque antigamente o pessoal se preocupava em ganhar título e acumulava dívida. E não tinha aquele controle de gestão. Então, assim, o Aí, primeiro passo é entender a cultura organizacional ali no ambiente, né? E se relacionar bem com a diretoria. Entender que o interesse tem que ser o clube crescer. Sim. Entendeu? Mesma visão. As pessoas vão junto, né? Agora, se a pessoa quiser crescer na frente do clube, Ele acaba isso aí já mexendo na parte até técnica do time. Isso aí já atrapalha. Isso já atrapalha. Se o presidente, se o diretor já quiser se meter lá no time lá do Sub-11, já no Sub-13, isso aí já... Acabou. É que cada um no seu lugar. Exatamente. Então a cultura, né, em ter esse relacionamento, entender, meu trabalho é esse, você não pode fazer isso. Entender as finanças do clube. Gestão financeira, entender. A gestão financeira, o que o clube tem, o que o clube deve, o que o clube pode gerar de receita, né? Pra gente conseguir. E isso às vezes não passa um pouco batido, não. Eu sou só técnico, eu não quero saber disso, eu quero meu salário, ou não, eu quero minha participação, mas não, eles que resolvem com as contas. Não, você dá essa dica pro cara ir lá. Quero saber o que está acontecendo, como que está nossas eu estou contas. dizendo isso no caso de uma pessoa que quer fazer a gestão do clube. Sim, né? fazer gestão do clube. A questão do treinador é diferente. Mas quem quer fazer gestão de clube, eu entendo dessa forma. Tá, ok. Entendo dessa forma. Terceiro tópico, como seria ali? Esses dois são muito, assim, eu acho que esses dois já conseguem consegue equilibrar tudo, né? Já consegue equilibrar tudo. E o terceiro é o que você quer, né? É assim, o que você planeja. Por exemplo, eu assumi a gestão compartilhada, no Veracruz é uma gestão compartilhada, né? Minha com a diretoria, né? Com o presidente, no caso, e diretoria. Eu estou lá há 10 anos. Fazendo essa gestão. 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos. Não é 10 dias, já tem uma Nós começamos estrutura. lá no final de 2011, né? Vamos fazer 11 anos já. Vai fazer 11 anos. Então, quer dizer, até a gente conseguir profissionalizar o clube, foi um caminho de 10 anos. Né? Porque mesmo quando eu estava nesse período lá do Serrano, né, fazendo a gestão do futebol profissional, em paralelo com... eu estava em paralelo, mantendo a parte organizacional do Veracruz, categorias de base, entendeu? Então eu estava sempre de olho. Sempre deixando o seu DNA ali. Sempre de olho. Tá. Então assim, foram 10 anos para a gente organizar tudo e dar o passo para o profissionalismo. Então não foi uma coisa assim de... A gente foi consolidando, melhorando o trabalho, melhorando o resultado, apresentando as melhorias para as pessoas que a gente queria atrair, né? Para os parceiros, né? Porque esse passo de profissionalização também é caro, não é fácil. E a gente tem alguns parceiros muito importantes, né, nesse caminho. Então, assim, você que está em casa aí acompanhando, né? Aqui o Alex Arruda está falando sobre isso. 2 tópicos muito importantes. O terceiro, esse aqui são tópicos muito, muito importantes, se você anotava aí. E assim, tudo que ele está falando são estratégias que você pode utilizar na sua vida de outras formas, né? Aqui está falando uma pessoa que veio, passou por dificuldades, teve um momento de ouvir não e foi vencendo barreira por barreira e hoje aqui está como gestor de um grande clube na cidade, aonde já tem frutos aí que está indo para o Serrano, creio que vai ter mais frutos aí que ele falou. Já tem alguns mais, em breve nós teremos mais notícias. Ele vai falar aqui, né? Peço para você acompanhar as redes sociais que ele falou aqui, acompanhe as redes sociais, eu pedi o diretor Lucas para depois colocar aqui as redes sociais dele, para você acompanhar o trabalho, o que é feito de uma forma sólida. Eu vejo aqui um trabalho sólido de visão, né? As pessoas pensam um trabalho muito rápido, muito curto prazo, e esse trabalho é a longo prazo. 10 anos, 11 anos, 5 anos, para poder pegar um clube que estava ali, passando por uma dificuldade. Agora, a pergunta, em relação à questão do atleta. Vejo muito que vocês trabalham com a mentalidade, isso é incrível até agora. Como trabalhar a cabeça do atleta, que ele trabalha eu acho no ápice muito de emoção, né? Ele ganha hoje, mas sábado ele pode acontecer dele perder. E como trabalhar a cabeça desse rapaz para ir para o treinamento e preparar ele para outro jogo? Alex, fala pra gente como que é esse desafio, você também como atleta. Se poder falar como atleta e depois como gestor, como que você... Realmente é muito difícil, né? Porque um dia você trabalha na euforia e o outro dia na frustração. Sim. Entendeu? Então assim, eu falo com eles, terminou o jogo ali,
é o restante do dia ali para você comemorar ou se lamentar. No dia seguinte, apaga, deleta. Já Sim. pensa no outro jogo. Entendeu? Pô, o jogo é domingo ali, terminou meio-dia, acabou 5 horas da tarde, é aquele períodozinho do dia ali que você tem, ou para comemorar ou para lamentar. No dia seguinte você tem que acordar deletado. Nem eufórico porque ganhou e nem frustrado porque perdeu. Já tem que trabalhar em cima do novo desafio, entendeu? E assim a gente... E eu acredito que na vida também tem que ser assim. A gente, lógico, a gente tem dias que são ruins, são negativos, e a gente não vai ficar rindo, não vai. Tem frustração. Mas a gente tem que entender que tem um períodozinho ali para lamentar ou para comemorar. No dia seguinte, cara, tem que ser forte o suficiente para deletar e pensar já no novo objetivo. Essa né? vida de atleta, ela lembra um pouco o empreendedor no Brasil. Você empreendedor que está aqui no Brasil, tem dia que você vai vender muito, vai estar bem, vai estar comemorando, ó, vende 10, vende 20, vende 30, e outro dia você fala assim, cara, eu não vendi nada. Exatamente. Aí essa mentalidade... Já tem um boleto para pagar dali a 2 dias, né? Mas eu tenho um boleto para pagar, eu tenho que acordar amanhã bem, lavar o rosto. Exatamente. E a vida é assim. E o próximo. E a vida é assim, né? E assim vai seguindo. Muito boa essa visão. A vida é assim. Muito boa essa visão. Assim. Sei que não é fácil, né? Nem todo mundo tem, né, o preparo, né, para... Acontece de você encontrar atletas que não conseguem mudar essa chave de permanecer ainda na derrota e nem todos são, se culpar, porque personalidade diferente, né? Não tem jeito, o ser humano é único, né? Cada um da sua maneira. Então, cada um com seu comportamento, cada um da sua temperamento. maneira. Tem uns que você tem que estar o tempo inteiro gritando, falando, estimulando. Tem outro que você já não precisa falar nada. Tem um que se você gritar, o rendimento sobe, né? Ele se estimula. Sim, tem outro que se você gritar, ele desce porque se sente acuado. Então assim, você tem que entender isso tudo. Esse que está falando aqui, está falando de trabalho de comportamento, né? Só de perfil comportamental também. Pedi até você para seguir nas redes sociais, Instagram, Fábrica de Leões. Aí nós falamos sobre comportamento humano, né? Eu trabalho com DISC, né? Dominante, influente, estável, analítico. Ele está falando aqui que o dominante ele é muito assim. O dominante ele é muito objetivo. Ele é muito, ele gosta do resultado, gosta do desafio. Então, conforme se Alex gritar com ele vai, não, eu vou embora. O influente é aquele cara brincalhão, aquele cara alegre, mas ele é um pouco mais emotivo. Aquele cara que é o cara da equipe. Esse rapaz que está falando aqui, o moço aqui dessa equipe, é o estável, né? O estável, ele é um pouco melancólico, vem do temperamento da melancolia. E se você gritar muito com ele, de repente falar com ele de uma certa forma, ele pode baixar o rendimento dele. Então, quem está falando aqui que cada atleta tem o seu lugar específico. Então, ele entende ali que tem essa questão de trabalhar de forma personalizada, né? Isso é muito importante também. E tem uns que você tem que chamar de vez em quando, bater um papo, né? Então, para puxar a corda ou para dar a corda, né? Tipo assim, pô, dá para tu ir mais, entendeu? Tem uns que segura, tá acelerado demais, entendeu? Jogador às vezes que é expulso à toa e prejudica a equipe. Tem que sempre estar lidando. Entendeu? Então assim, são... A gestão de pessoas também. Exatamente. Alex, agora para falar com você, como que tá o Alex daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Qual a previsão dos próximos trabalhos? O que tem pela frente? O que tem de parceria? Como que tá a visão? Porque eu vejo que você é um cara visionário, né? Um cara aí que vê de uma certa forma, não um amanhã, você vê o final do mês, o final do ano. Como que tá para... Então, a gente tem muita coisa para produzir ainda no Veracruz, né? A gente está, como eu disse, esse passo que a gente deu para o profissional, a gente começou a atrair muito atleta, né? De qualidade. Então, assim, a gente tem muita coisa para produzir ainda. Esse projeto de profissionalismo do Veracruz, a princípio, é de 5 anos, né? Um trabalho de 5 anos para consolidar, né? E depois dar passos maiores, né? Então, a nossa categoria de base já está bem fortalecida, a gente já está disputando os estaduais, né? Sub-11, Sub-12 e Sub-17. A intenção para o ano que vem, e provavelmente Sub-20, né? Está incógnita se vai ter ainda ou não. Para o ano que vem a gente provavelmente já vai implementar mais 2 categorias no Campeonato Metropolitano, né? Que é o estadual, 13 e 14. Então assim, muita coisa ainda para produzir no Veracruz. Então assim, meu foco hoje é o Veracruz, desenvolver o máximo possível, melhorar a estrutura do clube. A gente está se organizando aí para no final do ano fazer uma boa reforma no gramado, né, na estrutura. Assim, como eu falei, fazer o clube crescer também, entendeu? Não adianta eu crescer profissionalmente, né, o Fábio lá do Sub-11, né, o Naô do Sub-13, o Vinícius do Sub-17, o Marcos do Sub-15. Não adianta
o clube também tem que crescer, entendeu? Então a gente pensa muito nisso lá. Então a gente está sempre pensando em melhorias na estrutura, em melhoria da garotada, em melhoria de material, de uniforme, de bola, de competições, entendeu? A gente pensa muito no crescimento do clube. Então, muito trabalho. Muita coisa ainda Pra pra frente fazer, aí. muita coisa. E o meu foco, por enquanto, é esse, é Veracruz. É o que eu falo, o futebol ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. Pode ser que daqui a 2, 3 meses aconteça uma proposta de Investimento bom É, e de mudar uma- tudo de uma hora para outra muito rápido. Exatamente, exatamente. Pode acontecer muita coisa, mas o foco é realmente fazer o Veracruz crescer muito. Vou fazer uma pergunta para você agora. O Botafogo, como que você vê essa estrutura do Botafogo no Campeonato Brasileiro fazendo esse trabalho bonito? Eu sei que você não é botafoguense, você Não, falou mas que... eu gosto de trabalho bom. O que você está achando desse trabalho do Botafogo? Eu gosto de trabalho Na bom. liderança aí, Já é a gente fala, já é um trabalho que já é um trabalho realmente profissional, né? Já é um clube hoje empresa, né? A SAF que a gente fala. Você vê que o treinador, né, que saiu há pouco tempo, que deixou o Botafogo numa situação boa, estava pressionado para sair no estadual, porque nem classificou, né, para as finais. sim, Só que a gestão, né, a gestão profissional segurou, entendeu que o trabalho estava no caminho certo e agora está começando a colher frutos, né? Acho cedo para comemorar. Tem muita gente acho cedo, futebol futebol surpreendente. porque perdeu 2 jogos, o outro ganhou 2 jogos, já cola. Muda a estrutura já toda cola da tabela. E aí a cabeça que entra, né? E o Botafogo está há muito tempo sem ser Campeão. campeão de Campeonato Brasileiro, então assim, tem todo esse peso, né? Então Tem ali todo eles esse estão peso. mais controlar o emocional para não surgir uma euforia Exatamente. e o clube desequilibrar. Porque vai acontecer percalço, né? Por exemplo, já empatou o jogo agora no final de semana, pode ser que aconteça uma derrota ou outra. Então assim, tem que ter a cabeça muito Muito no lugar. para essa pressão não virar contra, né? Essa pressão não virar contra, porque tá muito tempo sem ganhar, não chega, entendeu? Então assim, mas o trabalho está no caminho correto, Eu costumo falar desses clubes. Botafogo agora, alguns clubes, América Mineiro trabalha muito bem. Muito bem. Atlético Paranaense, entendeu? O Cuiabá também já está pegando um trabalho de gestão realmente profissional. Bragantino. Mas isso aí Já é uma realidade já, verdade. né? Então assim, a gente vai pro break mais uma vez aqui e você, não saia daí. A gente vai continuar falando aqui sobre esse trabalho maravilhoso, falando de futebol, falando de gestão, falando de pessoas, de comportamento no próximo bloco. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Então, abrindo o jogo aqui, hoje Vinícius Moraes aqui, quero agradecer ao meu amigo Fidias Alves, agora no momento estou aqui iniciando esse ciclo aqui, apresentando o programa. Então peço a você para continuar aqui compartilhando o trabalho, assistindo. A gente vai continuar com esse processo aqui com as entrevistas. Hoje é uma entrevista muito dinâmica, falando de vários assuntos, esporte, gestão, comportamento, com o amigo aqui Alex Arruda. Então nós estamos encerrando o programa aqui, eu queria deixar uma frase para vocês, mas antes eu vou falar aqui com o Alex. Alex, queria pedir para você, para suas considerações finais, quem você agradece, e deixa uma frase para quem está em casa aí, essa questão que se sente assim às vezes. Poxa, eu levei um não, eu continuo ou eu desisto? Queria deixar para vocês essa parte. Agradecer mais uma vez pelo espaço, né, para poder falar um pouquinho. Evitar de falar nome, porque às vezes a gente esquece, né, tanta gente, né, mas principalmente a família, né, família que está sempre apoiando, está sempre junto. Né, toda a diretoria lá do Veracruz também que me abriu as portas, né, lá atrás, né, 2011, 2012, na virada do ano ali, para poder desenvolver esse trabalho, implementar, né, o que eu pensava, o que eu me preparei, né, para poder fazer.
Agradecer também a todos os patrocinadores, colaboradores que nos apoiam. Pedir mais apoio também da cidade, a gente precisa de mais apoio, porque futebol, assim como todo esporte, é muito caro, né? A gente disputa muitas competições que, né, tem taxa de arbitragem, assim, tem muita coisa, são muitos custos. Os né? custos são altos. É muito alto. E agradecer muito aos parceiros que proporcionam que a gente desenvolva esse trabalho, né, para ajudar a garotada a chegar no objetivo, né? Sim. Buscar o sonho deles. E como você falou, é passar aqui a mensagem de ter um foco, né? De ter um foco e não desistir no primeiro obstáculo, porque o obstáculo a gente tem todo dia. Isso vai acontecer sempre. Não, a gente recebe todos os dias, entendeu? Eu até falo, quando eu falei que para algumas pessoas mais perto, mais chegadas, que eu ia assumir lá a gestão no Veracruz, que ia desenvolver o trabalho no Veracruz, todo mundo falou que eu era louco. Ah, o louco aí agora. Pô, você é louco, cara. Lá no Veracruz, o campo é de terra, não tem nada, como é que tu vai fazer? Eu falei, não, cara, é lá que eu vou meter a mão e é lá que eu vou meter a mão na massa que eu vou desenvolver. É lá que eu tô tendo espaço para botar tudo que eu penso. Sim. E hoje, a estrutura que todo mundo que falou isso falou, pô, bate pau. Tu com a diretoria lá, vocês conseguiram realmente mudar a história do clube, né? E é isso que a gente busca, deixar alguma coisa, né? É muito fácil trabalhar no Flamengo, né? É muito fácil trabalhar no Flamengo agora. Fácil que eu digo é assim, é muito fácil você trabalhar com um grande salário, com a grande estrutura, já tem uma, né, com a máquina toda funcionando, né? Mas essa coisa de colocar a mão onde existe dificuldade, né? Onde precisa realmente de mudança, né? Isso me instiga muito. Então, assim, a mensagem que ele deixa aqui, pessoal, não desista do primeiro obstáculo. Isso é muito importante. Então, assim, tá deixando um legado, né? Porque o legado é em vida, né? Deixando um legado onde pessoas falam não e não, continuam. Então, a mensagem que eu quero deixar para você também é qual? Nunca é tarde para você começar e é cedo para você desistir. Então, assim, para desistir, tá muito cedo aí. Ah, eu quero já desistir. Não, tá cedo. Calma, tá cedo. Agora, para você começar, nunca é tarde. Então, assim, pegou uma gestão no lugar que as pessoas falavam que era louco. Todo mundo vai falar quando você começar alguma coisa, que você realmente é louco, é louca. Qualquer coisa, comércio, empreendedorismo, uma faculdade nova, independente da sua idade, vão falar assim, você é louca, você é louco. Mas não desista. Então, assim, queria encerrar esse programa, pedindo para você aqui acompanhar o meu amigo Alex nas redes sociais. Pode falar suas redes sociais mais uma vez? @AlexArruda78. Aqui, você também segue aqui, Fábrica de Leões lá no Instagram. Peço a você e agradecer você esse carinho de estar com a gente até esse momento, tá? Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, o horário que você for assistir e até a próxima. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.